Ninguém sabe o que é viver com esse medo, a não ser quem sente o corpo reagir antes mesmo de pensar. Você entra num lugar simples e algo dentro de você se encolhe. O coração dispara, as mãos suam, os olhos procuram uma saída enquanto a mente repete: por favor, que ninguém repare em mim. A voz quer sair, mas o medo a segura pela garganta. É como se cada olhar tivesse o poder de te desmoronar, como se o simples fato de existir diante de alguém fosse perigoso demais. Você ensaia frases, ensaia sorrisos, ensaia coragem, mas o corpo não obedece. A boca seca, as palavras se embaralham e o silêncio se torna o único lugar seguro. Às vezes você ri, só para disfarçar o desconforto. Finge calma, enquanto por dentro o coração grita. Sente vergonha até da própria vergonha. E quando volta para casa, o corpo inteiro desaba, como se tivesse atravessado uma guerra invisível. As pessoas dizem: é só timidez. Mas não é. É uma prisão emocional construída com olhares, julgamentos e memórias antigas. Uma cela que ninguém vê, mas que você sente apertar a cada passo. Você observa os outros conversarem com leveza e, no fundo, você se pergunta: por que eu não consigo? Você quer participar, quer pertencer, quer existir, mas algo te puxa de volta, como se o mundo fosse grande demais e você pequeno demais para caber nele. Há dias em que o medo parece uma presença constante. Ele está no caminho até o trabalho, está nas conversas simples, está até no silêncio, quando ninguém te observa. Mas você ainda sente o olhar de todos dentro da sua mente. Esse medo te rouba a voz, te rouba o riso, te rouba até a vontade de tentar de novo. E quando alguém diz: relaxa, você sente raiva, porque se relaxar fosse possível, você já teria feito isso há muito tempo. No fundo, o que você quer não é ser extrovertida, é só parar de se sentir em perigo por ser quem é. É poder olhar nos olhos de alguém sem sentir o corpo implorar por fuga. É sentir paz na própria presença. E então surge a pergunta que muda tudo: e se o problema não fosse o mundo? E se o medo não estivesse nas pessoas, mas nas memórias que o seu corpo guardou? O medo que te acompanha não é um sinal de fragilidade, é um reflexo do cérebro tentando te proteger. Durante anos, sua mente associou o olhar das pessoas a perigo, rejeição, exposição. Talvez uma lembrança antiga, uma risada, uma humilhação, um momento em que você se sentiu pequena demais. O corpo gravou aquilo como ameaça e desde então, toda vez que alguém te observa, o cérebro aciona o mesmo alarme. É a amígdala, uma pequena estrutura no centro do cérebro que dispara o alerta. Ela não pensa, ela não reage. Ela envia sinais para o coração acelerar, para a respiração ficar curta, para os músculos se prepararem para fugir. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, a parte racional que reavalia e entende o contexto, tenta argumentar. Não há perigo real, mas a amígdala fala mais alto. Ela grita dentro do seu sistema nervoso: proteja-se. O resultado é esse conflito entre razão e instinto. Você sabe que ninguém vai te atacar, mas o corpo não acredita. Ele reage como se o julgamento fosse uma ameaça física.
A resposta automática cria um ciclo. Você sente medo, logo evita situações sociais. O cérebro entende que evitar traz alívio, reforça a ideia de que o perigo era real. Assim, o circuito neural se fortalece como um caminho de terra que se torna estrada com o tempo. Mas o que a neurociência descobriu é simples e libertador. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. A amígdala ela não é um inimigo, ela é um alarme desregulado e você pode reeducar esse alarme. Com práticas de respiração, visualização e presença, você ensina o corpo a reconhecer segurança onde antes havia medo. Esse processo se chama neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se remodelar, de criar novas conexões e dissolver antigas associações. Aos poucos, a mente começa a entender. O olhar do outro não é uma ameaça. O corpo começa a sentir: posso permanecer aqui em paz. E o que antes parecia um defeito pessoal se revela como um mecanismo protetor que apenas precisa de novos comandos. Nada está quebrado em você. Seu sistema nervoso só aprendeu o caminho do medo e agora pode aprender o caminho da calma. Feche os olhos por um instante. Imagine-se entrando em um lugar que antes causava desconforto. O ar é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas algo mudou dentro de você. O corpo permanece calmo, a respiração flui com leveza. Você sente o chão firme sob os pés. Nada precisa ser fingido. Nada precisa ser provado. Os olhares à sua volta já não pesam. Elas se tornam apenas presenças, não ameaças. Você percebe que pode ser vista sem medo, porque não há perigo algum em existir. A voz, antes trêmula, agora sai firme e suave. Você fala e as palavras encontram espaço. Não há esforço, não há ensaio. Há naturalidade, há presença. O coração bate no mesmo ritmo da tranquilidade. Os músculos relaxam, o rosto se abre e algo desperta em silêncio. Uma sensação antiga de pertencimento. Você percebe que sempre existiu algo em você que nunca foi atingido pelo medo. Um ponto de consciência sereno, observando tudo pacientemente. É essa parte agora que toma o comando. Sinta essa versão. Ela não teme o julgamento. Ela compreende que cada olhar reflete apenas o que carrega dentro. Ela não busca aprovação. Ela vibra autenticidade. Essa nova versão não vive fugindo, ela caminha, olha nos olhos, respira fundo e permanece. Quando o mundo tenta empurrá-la para o mesmo papel antigo, ela sorri em silêncio e responde: eu não sou o medo, sou a presença por trás dele. Guarde essa imagem dentro de si. Ela é o mapa do seu cérebro em construção. Cada vez que você volta a essa cena, novos caminhos neurais se formam e o corpo aprende o sabor da calma. Você não nasceu para se esconder, nasceu para existir sem pedir desculpas. Nasceu para se expressar com a verdade que pulsa no seu peito. E o medo, que antes parecia um inimigo, agora se torna um lembrete de que você está viva. Você já compreendeu a origem do medo. Agora o corpo precisa de novas experiências para acreditar nisso.
Esses 3 exercícios criam os caminhos da calma dentro de você. Eles não exigem esforço, exigem presença. Primeiro exercício: reprogramação sensorial. Sente-se, coloque uma das mãos sobre o peito. Respire profundamente 3 vezes. A primeira respiração, apenas sinta o ar entrar e sair. Na segunda, diga a si mesma: eu estou segura agora. Na terceira, sinta o toque da sua mão como um lembrete físico de segurança. O toque e o ar ativam o sistema nervoso parasimpático, o circuito da tranquilidade. Cada vez que repete esse gesto, o cérebro aprende que o perigo passou e o corpo volta ao presente. Vamos para o segundo exercício? É a exposição consciente. Feche os olhos e traga à mente uma situação que costuma provocar medo. Não fuja da imagem. Observe-a com curiosidade, não com julgamento. Veja-se naquele lugar. Perceba o corpo se preparando para reagir. Então, inspire e diga: agora estou aqui, estou em paz. Repita até que o corpo comece a relaxar. Você está ensinando o cérebro a permanecer. A amígdala, antes em alerta, aprende a reconhecer segurança, e aquilo que antes parecia um monstro se transforma em um cenário neutro. Terceiro exercício: afirmação neural. Coloque-se diante de um espelho. Olhe nos próprios olhos. Fique ali alguns segundos, mesmo que sinta desconforto. Depois, diga em voz firme: posso ser vista sem me ferir. Repita essa frase 3 vezes. Ela não é apenas uma ideia, é um novo comando neural. Cada palavra se grava como um código de liberdade. Com o tempo, a mente deixa de associar visibilidade à dor e o reflexo no espelho passa a mostrar não a timidez, mas a coragem silenciosa de quem se permite existir. Esses 3 exercícios formam um triângulo de reprogramação: respiração para acalmar o corpo, exposição consciente para quebrar o padrão, afirmação neural para criar uma nova identidade. Faça-os diariamente. O segredo não está na intensidade, mas na constância. Cada prática é uma conversa entre o corpo e a mente, e a cada repetição o medo perde força, até se tornar apenas uma memória sem emoção. E todas as emoções que não favorecem são superadas quando estamos preparados, principalmente quando eu falo de amor próprio. Por isso, visite o comentário fixado deste vídeo, que tem um link que te leva à reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio. É uma estimulação que todos merecem ter. E aí você começa a ter todas as ferramentas para superar emoções que não favorecem. E a transformação não acontece num instante. Ela se constrói no silêncio dos dias. O cérebro não muda por força de vontade, muda por repetição. Cada vez que você repete uma prática, novos caminhos elétricos se acendem. E o que era medo vai se tornando memória distante. O que era esforço vira natureza.
O treino diário não é uma obrigação, é um ritual de retorno a si. 5 minutos de presença valem mais do que horas de distração. É nesse espaço curto e sagrado que o corpo aprende a confiar de novo. A neurociência chama isso de potenciação sináptica. As conexões mais utilizadas se fortalecem, enquanto as antigas, negligenciadas, enfraquecem. A calma se torna o novo idioma da mente. A cada dia a resposta do corpo muda. O coração deixa de acelerar, o estômago relaxa, a garganta se abre, o rosto se suaviza. Esses sinais físicos são a prova da reprogramação em andamento. E há algo mais profundo acontecendo. Quando você se compromete com o treino, cria uma nova identidade. De vítima do medo, você se torna autora da própria segurança. Esse processo exige gentileza. Alguns dias o medo tentará voltar. Nesses dias, não lute. Observe, respire, lembre o corpo de que está segura. O cérebro entende mensagens simples. Estou aqui, estou viva, estou em paz. A repetição grava essas frases no sistema nervoso como trilhas de luz no escuro. Com o tempo, o que era prática se torna estado. Você não precisa mais pensar para se sentir calma. A calma acontece, e quando o medo tenta ocupar o mesmo espaço, encontrará uma presença nova, firme, consciente e tranquila. Por isso, volte aqui todos os dias. Este canal é o seu laboratório de transformação. Cada vídeo é uma âncora, um lembrete de que você não está sozinha nesse caminho. Continue. A cada repetição, a antiga versão se dissolve e a nova ganha forma, estável, confiante, desperta. Vamos meditar? Feche os olhos, afaste o peso do dia por um instante. Sinta o ar tocar o rosto. Sinta o corpo repousar sobre o chão, sobre a cadeira, onde quer que esteja agora. Inspire profundamente. Deixe o ar entrar pelas narinas, percorrer o peito e sair devagar. Mais uma vez, inspire. Sinta o ar abrir espaço dentro de você. Expire. Solte o controle. Agora, leve a atenção ao centro do peito. Há um ponto de luz ali, pequeno, sereno. Ele pulsa no mesmo ritmo do coração. A cada respiração, essa luz cresce, se espalha pelos ombros, pelos braços, até alcançar as mãos. Sinta essa luz descendo pelo abdômen, pelas pernas, até os pés. O corpo inteiro se banha em tranquilidade. Nesse silêncio interno, diga a si mesma: sou aceita, sou suficiente, estou segura. Repita devagar. Sinta as palavras entrarem no corpo como vibração, não como pensamento. O medo se afasta porque não encontra espaço. O corpo agora reconhece paz e a mente aprende a confiar. Imagine-se diante de alguém. Olhe nos olhos dessa pessoa. Sinta a leveza do momento. Nada ameaça, nada fere. Você está inteira, presente, respirando liberdade.
Deixe essa sensação se expandir. Ela toca cada célula, alinha cada pensamento, dissolve antigas memórias. Agora, visualize uma porta à sua frente. Do outro lado está a vida sem o peso do medo. Dê um passo, cruze essa porta. Sinta o ar diferente. Sinta o espaço novo que se abre dentro de você. Ali não há julgamento, há presença, há amor, há verdade. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Deixe o corpo gravar essa sensação como uma nova referência. Quando o medo voltar, ele encontrará este lugar em você. Um refúgio interno que não depende de ninguém. Agora, respire fundo pela última vez. Sinta o ar entrar, expandir e sair. Abra lentamente os olhos. O mundo continua o mesmo, mas algo em você está diferente, mais leve, mais desperta, mais viva. Agora tudo está mais quieto. A mente observa, o corpo respira, o medo se transforma em lembrança distante. Como uma sombra que já não assusta. Você percebe que nunca foi o medo, foi apenas quem o sentia. Atrás de toda ansiedade, sempre existiu consciência. Ela esteve aqui o tempo todo testemunhando, esperando o momento de ser ouvida. Não há nada de errado em sentir medo. O medo foi um guardião, um protetor mal treinado. Ele apenas tentou te manter segura, mesmo quando o perigo já não existia. Hoje, você o libertou dessa função e, ao libertá-lo, libertou a si mesma. Você agora entende que a segurança não vem do mundo, vem da presença, da mente que observa, do corpo que aprende a confiar. O caminho não termina aqui. A mente ainda tentará voltar aos velhos hábitos, mas agora você conhece a rota da volta para dentro. Sabe como respirar, sabe como observar e sabe como permanecer. Volte a este espaço sempre que o medo quiser te calar. Aqui as palavras lembram o que o corpo esquece. Aqui cada vídeo é uma chave, cada respiração é um retorno. A vida não pede perfeição, pede presença. E você está presente agora, inteira, livre, real. Lembre-se, você não é o medo, não é a timidez, não é o passado. Você é o campo de consciência que testemunha tudo isso. Você é o silêncio entre os pensamentos. Você é o espaço onde a calma floresce. E toda vez que voltar a esse espaço, se tornará mais nítido, mais vivo, mais seu. Este é o lado que você esconde. E chegou o momento de deixá-lo aparecer com suavidade, com verdade, com amor. Respire fundo, sinta-se viva, porque a cada novo dia a cura continua. Enquanto isso, fique um pouco mais, relaxe, se entregue. Esse momento é só seu. Não quero que ninguém atrapalhe. Continue ouvindo o som suave. Se permita sentir, entender quem você é.